Fala, mundão, Bruna Vilar aqui. Fala, mundão. Sou o Ramos. Fala Mundão, Adauana Campos. Fala Mundão, sou Viviane Brito. Hoje a gente está começando um bate-papo sobre o livro Uma Obra-Prima do Guilherme de Sá, esse artista querido de todos nós. E a gente vai fazer um bate-papo esmiuçando a apresentação, o primeiro capítulo sobre o livro dele, que é uma obra-prima. Isso. É o livro Siracusa, né, do Guilherme. Bom, como a gente já conhece o Guilherme, né, logo de cara, assim, na nota do autor, ele traz aí uma frase já que choca, né? Ele escreve que escrevi este livro no momento mais turbulento da minha vida, né? Então, aqui, acredito que o Guilherme esteja falando da fase, da pior fase, na verdade, da depressão dele, né? Que, bom, pelas nossas contas, acredito que foi ali no fim do álbum Fermata, né, dele, que com certeza, né, é um período muito, muito complicado da vida dele, né? E aí ele continua, né, a nota, dizendo: "E escrevê-lo fez com que as nuvens carregadas se dissipassem em um céu terminantemente nublado." Outra frase também, outra pedrada, né, que ele já manda. Porque é como se ele estivesse falando que escrever o livro, né, foi uma ajuda para ele na questão de desafogar os sentimentos, né, de pôr para fora o que estava, né, dentro. Mas como, ao mesmo tempo que isso foi uma grande, parece, né, ter sido uma ajuda aí para lidar com a questão da depressão, o finalzinho da frase, ele deixa que o céu está terminantemente nublado, ou seja, o céu ali não ficou límpido, não ficou ensolarado, né? Ele seguiu ali com esse aspecto nublado, né? Então, a gente pode ver também o quanto, né, a pessoa com a depressão sofre, né? Porque por mais que ele foi, né, Trouxe um alívio para ele, mas não foi não foi tipo a uma cura. cura da depressão ali, né? Isso. Por essa nota, a gente também pode esperar um pouco do que vem no livro. Porque já na nota, ela já tem uma escrita assim muito profunda, que já te toca, que já te causa uma reflexão. Porque ao mesmo tempo que ele relata que ele está no pior momento da vida dele, ele traz uma mensagem já de alívio, falando que aquilo de uma certa forma o ajudou, e ele já traz um pouco de poesia ali na nota, tem um pouco de drama, que já te faz refletir, que já te conecta. A gente que é muito fã do Guilherme já é conectado com ele de uma certa forma. Sim. Até pela forma que ele canta, que se expressa agora também como escritor. Então, a nota, ela traz isso e ele alerta também que não é para crianças. A gente vai discorrer hoje sobre o capítulo 1, mas depois, mais para frente, vai ver que realmente não é um livro para criança. Realmente é um livro que tem até um pouco de niilismo, né? Aquela reflexão bem profunda. E depois dessa nota, ele segue por agradecimento, que o agradecimento não é um simples agradecimento, também tem um pouco de pesar. Ele começa falando da Pan, é sempre muito linda a forma que ele se retrata ela, os filhos, desde com um produtor, que depois a gente até pesquisou, que é o Vinícius Talman, que faleceu na época da Covid, que ele relata que é um amigo que ele perdeu sem sem ele poder dizer adeus, né, falar a última palavra. E nesse agradecimento teve algo que me chamou muito a atenção, que ele coloca que ele terminou ali a lista dele de agradecimentos, né? Talvez as pessoas esperassem que ele colocasse mais nomes. E ele fala que isso diz respeito aos 2 últimos anos da vida dele, né? Que não as pessoas se afastaram dele, mas que ele se afastou. Ele precisou, né? Até aquele momento, né? Então foram poucas as pessoas que talvez estivessem convivendo com ele, passando por isso. E naquele momento foram essas pessoas que ele quiser agradecer Sim. e talvez dedicar o livro. Uhum. E sentindo um pouco também, acho que ali um pouco do luto, né? Um pouco entrou também a fase da pandemia, acredito que tudo envolveu um pouco, tudo pesou um pouco mais, né? Esse É afastar um dele, pouco né? de drama, Do um pouco público, acho que um pouco de drama no livro, tem um pesar, assim, pessoal também, né? A parte do luto, né? E aí, essa parte que ele fala que não é feito para crianças, né? Achei bem interessante. É. Só É. dando continuidade aqui da nota do autor mesmo, tem alguns pontos que é, por exemplo, ele fala isso mesmo, que ele passou 3 meses da vida dele, né, focado nos personagens, né? Sim. E aí tem uma frase que ele fala que... Isso. Que ele passou esses 3 meses
a frase dele falando, né? Passei 3 meses da minha vida imerso nos personagens, dando vazão à mágoa e à decepção, que resultou nesta obra repleta de tragédias, né? E a gente já pode esperar, né? Como você disse, que o livro vai estar recheado de bombas, né? Eu achei bem interessante que ele fala que não é uma obra que ele quis uma recompensa financeira com isso, né? Foi mais um... Para ele mesmo, Eu acho né? que diante da dor que ele estava sentindo naquele momento, era época de pandemia, era época de luto também, foi meio que a gente lendo essa introdução, né? Um conforto para ele próprio, né? Um alívio, né, para a alma, colocar um pouco para fora através dessa ficção, dos personagens, né? E dá para ver que ele não quer ganhar um reconhecimento financeiro, né? Mas o reconhecimento em si da obra. Sim. E esse deixar, né, o sentimento sair, realmente, né, que para ele, né, deve ter sido, para quem tem depressão, né, na verdade, isso é algo que conforta realmente ele no momento, né, deixar o sentimento pôr para fora, né, o que tá sentindo ali. E aí ele, essa frase também, que ele coloca da recompensa, e depois ele escreve falando que o livro não teve nenhuma revisão, assim, profissionalmente não teve nenhuma revisão ortográfica acadêmica, né? E aí ele coloca uma... E mesmo assim tá excelente. Tá maravilhoso, né? Aí ele fala que ele foi um péssimo aluno nessa matéria, né? E aí ele coloca, entre parênteses, continuo achando que o imperfeito não participa do passado. Bom, a gente conhece o Guilherme tem um tempinho já, né? Tem uma ironia aí nessa frase, mas... eu acredito que também tenha uma reflexão por trás, né? Porque, para mim, ao menos para mim, soou assim, uma frase muito profunda, né? Dele dizendo que o imperfeito não participa do passado porque a imperfeição ainda está presente, né, nos dias atuais. Ou seja, nós somos seres imperfeitos, como conhecendo a natureza dele como mesmo, ser humano, né? Uhum. Assim como ele fala na música Seis Nações, né? O imperfeito que procura exatidão por Isso onde mesmo. passa. Me lembrou Seis Nações na hora, assim, que eu li e falei, nossa, caramba, é o Guilherme, né? Onde tem uma brincadeira também tem uma reflexão de fundo. O Guilherme, né? Ele tem essas reflexões profundas que, assim, que vêm, assim, de uma forma incrível, que só ele pode falar o que ele fala. Ele conversa com a gente, com as reflexões, sim. Ele quer compartilhar, como ela falou, ele faz para ele, né, no livro foi feito num momento que ele sentiu essa necessidade, ele precisou, ele fala que ele dissipa, né, as sombras dele, ele desabafa, e ele consegue compartilhar isso com a gente, porque você se imagina nesses sentimentos em algum momento, porque ele mexe com os nossos dilemas, que a gente estava até conversando um pouco antes de começar, a gente bateu um pouco um bate-papo antes, e a gente falou um pouco sobre isso, sobre às vezes dilemas morais, sentimentos que a gente tem, que todo mundo tem dentro sombra, tem coisa boa, tem coisa ruim. O Guilherme, ele coloca talvez essas coisas que no mundo a gente vê como ruim, ele traz sem julgamento. E você consegue se conectar, consegue se olhar e consegue extrair as coisas boas. E isso é algo que é um dom. Eu vejo isso nele como um dom, porque é raro uma pessoa que está passando por um momento difícil conseguir externar isso, escrever um livro, como ele escreveu, com uma mega história incrível, e trazer essas reflexões que, por mais que elas sejam doloridas, porque dói fazer esse tipo de reflexão, né? Mexer ali nas nossas feridinhas, cutucar as casquinhas, ela te recompensa, porque você tira alguma coisa boa dali, né? Se torna uma pessoa melhor naquele momento, ou traz uma reflexão que você vai levar mais pra frente. O Guilherme, ele tem esse dom, até, digamos assim, talvez essa facilidade, né? De tocar, assim, com as palavras, né? E de várias formas, né? Escrevendo, cantando. Até no momento difícil da vida dele, né? É como a flor esmagada que exala o perfume. Ele consegue fazer uma obra, fazer um livro, fazer uma música, o álbum Diminuto, que foi mais ou menos nessa época, né, desse livro, que traz canções lindas, assim, e mesmo num momento difícil da vida dele, onde ele fala, né, que foi um momento difícil, ele consegue fazer músicas lindas, como a Diminuto, né, que foi um clássico, profundas, um espetáculo. que fazem bem para nós também. E faz a gente se aproximar de Deus através das canções, né? Sim. Já o livro já é uma ficção, é um drama, né? Mas ele fala que é um livrinho, que são um livro de poucas páginas, chama de livrinho, mas é um livrinho com uma história bem impactante, assim, bem profunda, né? Uhum.
É um livrão, na verdade, né? Não, nem tanto. É um livrinho que se torna um livrão, né? E conhecendo o Guilherme, a gente tem que ler, né? Fazer a leitura do livro já com o dicionário do lado, né? Porque tem várias palavras que a gente O rapaz gosta de umas palavras difíceis, não tem jeito, né? Não sabemos o significado. Algumas chega a ser um trava-língua. Teve uma que eu até anotei para pegar o significado, que depois a gente discorre sobre essas palavras, que eu tentei falar umas 3 vezes, falei, deixa pra lá, continuei. Tem muitas palavras italiano, né? Justamente porque Siracusa, né, Matheus, que a gente estava falando, é uma cidade da Itália, certo? Itália. Né? Na verdade, está situada em Sicília, se não me engano, né? Numa ilha. Sicília é uma ilha e a Siracusa está aí, né? Isso. Bom, já no primeiro capítulo, a gente tem a história de Giuseppe. A gente tem uma história, uma confissão, né? No prólogo. No prólogo dele. Né? No prólogo. Uma confissão que foi feita. Você quer ler um pedaço? Quer ler um trecho? Posso ler. Vamos lá, vamos falar italiano, né? Vamos falar italiano junto com o Guilherme. Eu vou pular a parte em italiano, gente. Cattedrale della Natività di Maria Santissima. 17h40, né, da tarde, o horário. Giuseppe estava aflito. A confissão que acabara de ouvir soara-lhe tão nociva, tão perniciosa, que somente uma coisa lhe vinha em mente. Ele não deveria saber disso. Não poderia. Era perigoso demais. A figura que saíra do confessionário era o último espectro que ele esperava que o procurasse, que vomitasse tudo aquilo que ouvia. Temeroso, ele viu o homem dirigir-se lentamente até a antiga porta, fazer uma descuidada genuflexão e sair. O piedoso padre suava frio. Retirou-se do confessionário cambaleante, tateando os encostos dos bancos de cedro gasto. Seus pés, outrora habituados ao toque rude da saliência dos pisos curvos e irregulares, desgastados pelo tempo, penavam para encontrar qualquer resquício de equilíbrio necessário para percorrer o corredor lateral. Tamanho o nervosismo lhe pungia. Pode continuar? Você vai. Então, vamos fazer um esmiuçar, né? Essa primeira parte. Aqui, assim, o que eu entendi, né? Esse Giuseppe, que é o padre, onde foi feita a confissão, ele sai muito apavorado, assim, ele sai, como fala? Atordoado, né, pela confissão. Aqui no livro não fala confissão, gente, mas gente... É um mistério, vocês lêem o livro, vocês vão entender. É maravilhoso, vale a pena. E... ele fica tão atordoado com tudo isso que ele vai cambaleando, né, pelos cantos. E o que me deu entendimento, assim, de que ele ouviu algo comprometedor, não só algo pesado que ele não esperava, né, ouvir do outro lado. Eu acho que talvez ele pensou que ouviu uma confissão normal, né, de alguém que cometeu um pecado, mas não só algo fora do comum, mas algo que comprometesse a vida e a integridade dele também. E é por isso o motivo dele estar tão desesperado assim, né? De ele saber demais, saber de muita coisa. Foi algo muito comprometedor, né? O que ele ouviu ali nessa confissão. Aí o Guilherme ele já começa a construir o personagem, o Santo Salafia. Essa construção desse personagem é assim, tão cheio de detalhes, né? Com esse dilema moral, né, que foi uma confissão tão forte que nem o padre aguentou, o padre já quase na hora desmaiou com essa confissão. Você já vê que é um personagem que tem uma moral duvidosa, né, se a gente for colocar para o julgamento humano. E ele começa a ser construído aí, pelo menos na minha visão, né? Ele já começa a mostrar quem que é o personagem, quem que é o santo, que ele já foi logo atrás de um padre, ele precisava se confessar, e o padre já saiu atordoado. E aí já tem esse mistério, né? O que esse homem faz, quem ele é, o que ele falou pro padre. Você já começa a ficar ali nesse arzinho do suspense também. Só que o mistério vem já antes, né? Antes dele falar do Santo Salafia, que é o mafioso aí da história, porque o prólogo se fecha e a gente não sabe o que aconteceu, né? Porque, se fecha com a pergunta no ar aí, né? Porque... é um mistério. É um mistério. Depois dessa parte da confissão?
Ainda na confissão, que é a parte que ele tá... Que o Guilherme fala que ele tem catarata, ele não enxergava muito bem, né? Ele não enxergava bem. E acho que o nervosismo piorou a piorou situação. Um pouco a situação dele se encontrar onde ele estava ali, né? Que ele se ajoelha ali nas relíquias de Santa Luzia, né? Pra rezar, pra pedir a intercessão dela. O padre faz uma oração muito forte ali diante das relíquias de Santa Luzia, né? O padre diz: Senhor, eu imploro que ouça a minha oração. Tenha compaixão de mim, meu Pai. Eu rogo pela vossa misericórdia, pela intercessão de Santa Luzia, vossa serva, tenha misericórdia deste pobre escravo. Tu, Senhor, me conheces mais do que conheço a mim próprio. Sabes que este fardo é pesado demais. Cruel demais. Tende piedade de mim, Senhor. Clemência, Senhor. Eu não posso suportar este cálice. Ou seja, o que ele ouviu é totalmente pesado demais. comprometedor a ele mesmo, né? E aí esse prólogo acaba com essa pergunta, assim, a pergunta de nós mesmos, né? O que aconteceu com o padre, né? Porque, né, termina assim. Então o sacerdote chorou copiosamente até que as pálpebras não conseguissem mais abrir. Mal sabia Giuseppe que aquela seria sua última oração. Sua hora havia chegado. E acabou o prólogo. Mistério, gente. O que aconteceu com Leiam o livro que vale a pena. Isso é coisa de Guilherme. É um mistério. O livro é todo envolvido no mistério, né? Sim. E aí a gente já entra no capítulo 1º, né? Que fala do santo Salafia, que é o que ela tinha falado, né? Que esse ele mafioso... Começa a contar a história dele, ele, na né? verdade, é um religioso, pelo que a gente entende aqui, que, na verdade, ele não é um cristão, né? Ele é um religioso que tá ali com a vida... na verdade, tá nas trevas, vamos dizer assim. Ele tá meio que nas trevas, mas ele mantém a capa de religiosidade dele, né? E você eu quer não ler um sei se trecho? de começo ele é religioso. Ele é um mafioso, mas assim, ele tá com esse medo dele, né? Ele frequenta os lugares, né? Ali de onde tá as pessoas que são cristãos, que tem ali a fé, então ele tá ali naquele meio, né? Não sei se talvez para se disfarçar. Eu acho que para se disfarçar. O livro, acho que não lembro se é no capítulo 1, acho que é aqui mesmo. Na igreja, ele tá lá procurando, ele procurou primeiro o padre, depois ele tá na igreja e tá procurando uma redenção. Ele procura a confissão, se eu não me engano. Talvez ele não tá ali como um religioso, talvez ele tá procurando... eu acho que no desespero dele, né? Ele tá procurando uma confissão. Ou um conforto, um consolo, né, talvez. Que assim, a confissão, né, aqui pelo menos nesse contexto, eu entendo que pro santo seria uma espécie de redenção, né, ele quer tirar aquilo de dentro dele, ele quer talvez até como o Guilherme coloca na nota do autor, ele quer dissipar as sombras dele, o santo ele quer tirar aquele peso dele, ele começou a ficar muito pesado com tudo aquilo que ele fez. O Guilherme podia falar pra gente, né, o que o santo fez. Guilherme, isso é ideia pra você falar? Eu acho interessante nesse primeiro capítulo, que ele é um mafioso, né, que ele prestou ali auxílio, serviço durante 17 anos para esse clã, pra máfia, né? Essa máfia toda. E o que me chamou a atenção nesse primeiro capítulo, né, que ele tá ali, ou talvez se escondendo, ou talvez para não acontecer algo pior, ou talvez, que nem vocês falaram, procurando um socorro, né? Auxílio divino. Um auxílio divino. O que me chamou a atenção é que ele, quando ele cai em si, ele tá nas trevas, ele busca refúgio onde? Na igreja. Porque na cabeça dele é um templo santo que não vai ser derramado sangue ali, que não vai acontecer algo pior com ele, e talvez ele tenha uma chance, né, de viver. Sim. A gente podia ler, né, alguns pedaços para o pessoal, né, se situar, sim. Como a gente tá... Onde a gente tá, qual parte que a gente tá falando, né? O capítulo 1, ele começa descrevendo, né, sobre o personagem principal. Ele fala: Santo Salafia não se parecia em nada com o mafioso. Não se distinguia perante os fiéis que, e ali, tomavam seus lugares naquela álgida. Mas uma palavra pra gente procurar na Aurélia. Álgida noite de domingo. Mas todos o conheciam. E ele sabia que embaixo dos véus, as mulheres, silentes e austeras, o observavam cuidadosamente em seu assento. O primeiro banco da igreja, perto o suficiente do púlpito, da fila da comunhão. Dos olhares, seus pequenos olhos azuis eram perspicazes, penetrantes, imprevisíveis. Ora compraziam de forma agradável a quem os olhasse. E num piscar de olhos, os olhos endureciam, congelando de espanto quem os fitava.
Aí mostra que ele... fala que ele não se parecia em nada com as pessoas que estavam ali, porque a gente... Ainda mais naquela época, né? Que o Guilherme, ele remete um pouco à época, né? Chega até a ser um livro de época, né? Ele descreve, né, o lugar e tudo. As pessoas, ele não se pareciam com aquelas pessoas. Talvez pela vestimenta, mulheres com cabelos compridos, se cobrindo muito. Homens, talvez, com aquelas roupas de época. Não se usava terno, né? Como hoje vai na igreja, mas talvez com uma roupa mais apropriada para ocasião. E ele era um personagem que estava fora, não se enquadrava. Ou ele não se parecia... semblante, né? É porque ele fala que ele não se parecia com um mafioso, né? Ele era um mafioso, mas ele não dava aparência de ser mafioso, né? Meio que estava infiltrado ali. Infiltrado, no meio, né? Disfarçado ali, né? Eu entendi que ele não se enquadrava no meio dos fiéis, mas ele também não parecia ser quem ele era por estar onde ele estava, sim, né? Ele era um mafioso, mas não parecia. É por isso que ficou, pra mim, essa dúvida de que ele estaria piedoso ali, escondendo ali, ou se ele foi realmente ali procurar refúgio, né? Socorro. Mas tudo tem um mistério. Todo mistério. É muito interessante. Você quer ler mais um pouquinho? Onde eu parei, gente? Me ajudem. E num piscar de olhos. Continuo? Pode continuar. E num piscar de olhos... E num piscar, os olhos endureciam, congelando de espanto quem os fitava. Ao redor das têmporas grisalhas, as rugas que fugiam dos olhos uniam-se às carquilhas que começavam a surgir na testa proeminente. Seus trejeitos denunciavam mesmo, à distância, a altivez de um corpulento siciliano, de um pouco mais de 50 anos de idade. Então, a gente sabe aí que ele, né, tinha mais ou menos 50 anos, né? Um senhor. Um respeito mofino e rijo, que ninguém ousava contestar. Sobretudo em uma noite como aquela. A noite que antecedia o solene feriado da padroeira de Siracusa. Santo era leal à família Solariano, e seus 17 anos de servidão fizeram dele um sujeito temido. Il Leone, como viera a ser conhecido, de família humilde. O leão crescera longe da badalada isola de Ortigia. Mas as ruas que o serviram, empoeiradas e precárias, o transformaram em um garoto que aprendeu a não se menosprezar. Alguém quer comentar alguma coisa? Ele parece que ele... Bom, ele apesar de não ter essa aparência, né, de mafioso, falava aqui que ninguém ousava contestar ele. Então, ele era temido, né? Ele só não tinha essa aparência, mas ele era conhecido. Sim. Serviu 17 anos nessa máfia e tal. E fala que ele teve uma infância mais humilde, né? Que ele veio de família humilde, que ele cresceu. Talvez por isso que ele tenha entrado nessa profissão, digamos assim, né? Explica o motivo, talvez, dele ter se tornado um mafioso, Dele ter se tornado um mafioso, exatamente. Acho que é questão financeira, foi atrás de dinheiro, né? E aí continua aqui. De fato, Salvatore Orsi Solarino, o poderoso padrinho de Siracusa, o convertera gradualmente numa importante peça de seu tabuleiro, o peão à frente do rei. O rei que há pouco descobrira sua traição. Quer dizer, ele era como se fosse o braço direito. Sim. Do mafioso. Só que ele foi descoberto... Do rei. Uma traição aí. E que agora acertaria as contas com ele. Aquela fora uma semana tensa, embora o mafioso dominasse a arte de se infiltrar em grupos e lugares com destreza. Há pouco fora percebido e ele soubera de imediato. Sabia o que aquilo significava. Não poderia fugir de seu destino na terra. Era demasiado tarde. Essa parte final aqui, eu posso continuar lendo? Essa parte aqui que me toca mais, né? Se ao menos eu pudesse despedir-me de Elisa. Perigoso demais, pensara. Sua única filha, prestes a se tornar órfã. Agora também de pai. Estava resguardada em segurança, pelo menos por enquanto. Não poderia correr o risco de descobrirem quais sombras a escondiam, porque então não seria ele a ser morto, mas ela. Um homem morto... Gente, eu paro aqui nessa parte, né? Uma reflexão que me trouxe essa parte foi que, muitas das vezes, na vida de todos, né? As pessoas fazem o mal para si próprio, achando que vai prejudicar só a si mesmo, quando, na verdade, não. Eu vou dar um exemplo de vícios, né? A bebida, ou drogas ilícitas, ou outras coisas. E a pessoa acaba prejudicando outros, né? A família, os filhos, a esposa, o marido, né? Acaba uma mãe, né? E aqui, o desespero dele era que ele poderia partir a qualquer momento, e aí ele caiu em si
do que ele fez, que ele ia prejudicar não só a vida dele, mas como a vida da filha dele estava comprometida. Não somente de irem atrás dela, da segurança dela, como dela ficar órfã e ele não saber o que poderia acontecer com ela. A filha dele é a Elisa, né? A Elisa. E aí, também o drama de ele não conseguir se despedir, porque ele estava tão apavorado. Ele sabia que estavam atrás dele, né? Ele já estava nessa fuga aí já, né? Justamente por causa dessa traição aí ao rei, né? É por isso que ele tenta se esconder na igreja, sim, né? Ele busca lá o refúgio, como nós estávamos falando, na casa de Deus. E tem uma humanidade muito verdadeira nesse personagem, nesse momento, porque isso acontece também com muitos de nós, né? Na hora que a gente começa a ter muito problema, que muitos, às vezes, buscam a Deus, né? Aconteceu isso com esse personagem, né? Deus foi o que ele fez, né? Tá tudo bem, não tá tudo bem. Mafioso, ele foi lá... Ele sabia onde se refugiar. Sim. Talvez por medo, por proteção, porque sabia que não iam matar ninguém ali, ou por refúgio mesmo Lembra de Deus nesse momento, socorro, né? E essa última parte aqui desse trecho, gente, que mais me tocou, que ele fala assim, um homem morto é só um homem morto. Amaldiçoada é a alma que deixou o amor perecer em seu jardim. E aí depois está aqui, devaneou o imprestável que dera fim a tantas vidas, o homem que conhecia a morte como poucos. Quer dizer, ele mesmo sendo essa pessoa má, ele refletiu, né, sobre o amor. Amaldiçoada é a alma que deixou o amor perecer em seu jardim. E essa é uma reflexão muito profunda da parte do Guilherme, porque tem um pouco de poesia, eu diria até um niilismo, né, um pouco de filosofia, você refletir sobre você estar vivo e não estar, porque você não está vivendo talvez com amor, não está vivendo com significado, você não está vivendo com propósito. Eu acho que ali ele viu o amor que ele poderia curtir da filha, entre pai e filha, e que ele deixou morrer. E o que ele fez também, né? Porque ele matou muitas pessoas, sim, né? E agora isso estava caindo sobre ele mesmo, né? Exatamente. E sobre a filha. E sobre a filha. É o que ele tinha... É o maior amor da vida dele. O bem dele, né? O bem dele era... o amor que ele deixou morrer, né? O que ele não pôde viver, né? Mesmo. O que ele deveria proteger e cuidar, estar perto, ele deixou as atitudes dele impactar, mas aqui o arrependimento vem porque, como todo ser humano, né, vem essa parte humana. A gente nunca faz nada pensando em prejudicar e impactar. A gente geralmente vê depois da ação o que ocasionou, que foi o caso dele, desse personagem. Ele começa a ter essa reflexão, ele começa a olhar para dentro de si, ele já começa a enfrentar as sombras dele ali, né? Esse é o começo dele começar a olhar aí um pouquinho aí do que ele fez. Como a gente disse, né? São poucas páginas, o Guilherme chama de livrinho, mas são páginas profundas que você esmiuça ali e você vê reflexões profundas ali, né? E é com drama, com muitas coisas. E ele continua aqui, não. Disse ele trêmulo e ofegante. Não, este é o meu destino, não o dela. Aí ele caiu em si que ele fez um mal não só para ele, né? Não só e já agora ele tá tentando proteger ela, né? Desejou voltar ao seu esconderijo, um minúsculo cômodo secreto em que estava recluso há alguns dias, localizado dentro das cavernas da pitoresca Latomia dei Cappuccini. Mas não havia como. Quer dizer, ele desejou estar num canto e aí ele viu o quanto ali onde ele estava, que até uma caverna era melhor do que aquela situação que ele se colocou, né? Até um lugar simples ali. Humilde era melhor do que aquela situação. Vocês querem continuar lendo? A cidade estava apinhada de gente, à procura de souvenirs e presentes para o Natal, que se avizinhava. A luz concisa das 14 horas revelou, e sob os olhares acusadores que começavam a encará-lo. Santo colocou-se reto e andou com passos firmes rumo à chiesa de Santa Lucia al Sepolcro. Sabia que não derramariam sangue dentro da casa do Senhor. Além do mais, qual padre não o acolheria? Ou seja, ele está realmente buscando aonde fugir, refúgio, né? Fugindo, porque vão matar ele, né? Que padre que não vai acolher? Que padre não acolheria ele? Então, ele quer ir justamente essa igreja de Santa Luzia. Santa Luzia é a padroeira de Siracusa, né? Então, justamente os fiéis dessas... Os fiéis da cidade dessa cidade têm muita devoção a essa santa. E justamente ele queria ir a essa igreja, que era, provavelmente deve ser a mais movimentada, né? A mais, digamos assim, a mais popular aí da cidade, né? Por ser é onde as pessoas respeitariam, né? Mais, por ser a padroeira da cidade, Santa Luzia. Da festa dela, da padroeira. Né? E próximo ao Natal também. Sim.
Ou melhor, quem seria insensato de não fazê-lo? De não ajudar ele. De não ajudá-lo, né, na situação que ele estava. Bateu na porta. 1, 2, 3, 4 vezes. Nada. A igreja estava fechada. Rogou uma praga lúgubre, pensando não ter pior azar do que ter sido descoberto naquela maldita hora vagabunda. A hora da sesta, que é a hora do descanso, né? À tarde, né? Justamente ele falou que deu às 14 horas, né? Então, é um costume de alguns lugares, né? Depois do almoço, tirar uma sonequinha, né? A famosa daninha, né? O pároco deveria estar deitado em seu sofá, roncando feito um porco. Ele tinha certeza que ia encontrar lá Sim. o padre lá pra ele Sim. encontrar refúgio, né? Sim. Mas aí não deu certo. É. E aí entra aquela parte que você comentou, que ele entrou na igreja errada? No final vai mostrar que ele, no final do capítulo 1 mostra, né, o erro dele. Ele não se deu conta que ele estava indo para outra igreja. Ele estava tão apavorado que ele entrou no lugar errado. Sim. Para pedir socorro. E aí o livro segue, né? Sentiu-se encurralado. Pôs-se a andar determinado em direção à ilha, à procura de algum lugar para se esconder, mesmo sabendo que lá era território de Salvatore. Ou seja, ele está em grande risco aí, né? Ele está fugindo, mas ele está no território no local inimigo. onde ele está todo cercado, né? Onde diabos não seria, ou seja, onde mais não seria para ele? Né? Ele traiu o rei, então onde mais não seria arriscado para ele estar? Via olhos amedrontados desviarem os deles, que o reconheciam na medida em que progredia, quadra a quadra. Uma igreja. Precisa entrar em uma igreja. Preferiu o costumaz caminho à beira do mar ao invés dos becos. Esbarrou nos demônios, malditos transeuntes que tomavam sua frente e amaldiçoou a garoa fina que começava a cair. Começou a suar frio, apesar do forte vento, impetuoso e invernal, vindo do mar Mediterrâneo, e sentiu seu tempo esgotar. Agora essa parte, né, o finalzinho. Finalmente viu a estátua de ouro de Diana, a deusa grega. Agora faltava pouco, muito pouco. Santo não percebeu o erro. Finalmente entrara na catedral com o propósito de se esconder e dali não sairia mais. Quer dizer, ele nem percebeu que entrou na igreja errada. Ele queria entrar na catedral, né, na igreja de Santa Luzia, do Sepulcro, mas ele acabou entrando na igreja a catedral de La Natividade de Maria Santíssima, que é onde o padre estava antes, né? Que é juntando o prólogo com o capítulo 1, né? Estou adorando a sua pronúncia em italiano. Deixar ela falar. Eu tô aprendendo. Eu tô aqui só aprendendo. Manda um Margarete. Então, ele foi para essa igreja. Na verdade, ele queria entrar na Santa Luzia, né? E foi para outra igreja. Não, mas no desespero, ele falou... Acho que é aqui mesmo, né? É aqui mesmo. E lá entrou, né? É interessante, porque aqui o Guilherme coloca que ele viu a estátua que estava ali de perto, né? Que é a estátua de ouro de Diana, que era a deusa grega. Mas quando ele viu, ele já estava lá, né? Quando ele já estava lá dentro, aí ele já estava tão apavorado que ele não se atentou, porque já chegava a hora dele. Então, mas eu ia falar assim, porque ele realmente viu a deusa aí e não se deu conta de que ele estava, né? Na outra igreja, né? Ele entrou mesmo assim, estava dentro da igreja, né? Uma história de muito... Sim. Terror, drama, suspense, eu acho Tragédias. Que é mistério, tudo junto ali. É muito interessante. Né? E nesse momento, o maior medo dele é naquela hora que ele fala, não posso deixar isso acontecer com Elise. Então, ele quer salvar a vida dele, ele quer fugir. Aqui o cerne é esse, me escapar para poder proteger minha filha. E por isso que ele não tá pensando, onde que eu tô entrando, aqui, ele vai indo. Aí, mais uma vez, né, ele vai colocando todo esse sentimento no personagem. Mesmo sendo um personagem, assim, duvidoso, a gente torce para ele fugir, né? A gente fala, tomara que a gente acaba sentindo o drama dele, porque o foge, livro né? O drama, o sofrimento dele, né? Mas torcer por ele conseguir fugir, se esconder, alguém acolher. E nesse momento é um dos maiores... Não chega a ser do maior desespero dele, mas quando começa, né? Porque ele vai vendo portas fechadas, né? Mesmo ele procurando ajuda. E isso é como na vida real, onde as pessoas... Acho que traz uma lembrança, assim, né? Claro que é outra história, mas onde todos nós, quando aparece uma situação de desespero, onde a gente mais... se prostra ali aos pés. Bate em várias portas, né? E elas não se abrem. Busca Deus mesmo, busca ter entendimento, busca Sim. Eu acredito também que até mesmo pelos nossos erros, né? Porque igual aí, o Santo Salafia, ele era um cara mafioso, né? Então, aparentemente,
Bom, eu não sei se... Quer dizer, sei, mas não posso contar. Vamos queimar a pauta, né? Não pode Nem dar spoiler. Spoiler. Que Cuidado. parece que ele tá arrependido, né? Porque ele tá procurando ali, né? Igual vocês falaram, Até pela filha ele tá Sim, arrependido, né? uma remissão, né, dos pecados dele, né? Ele tá procurando ali essa ajuda do Tanto padre. que ele se porque confessa e Sim, conta pro padre, sim, né, o que ele fez. Porque ele quer, Coitado né? do padre. É, O desespero do padre a gente sente daqui. Só de ler o livro a Sim. gente sente. parece estar arrependido. E muito mais pela Elisa, né? Ele tem uma filha, né? Como é que ele vai... Bom, estão perseguindo ele. Ele vai deixar a filha dele nessa situação, né? Ele vai perder a vida dele e a filha dele, né? Como é que vai... Ele vai conhece a acontecer com máfia, eles, né? Ele sabe que a máfia que é perigosa. Se vingar, né? Sim, vai se vingar pelo que ele fez, né? E a gente fica pensando aqui, o que será que é essa confissão? O O que será que que o padre sabe? O que esse homem Pois fez? Que Ele estar tão santo desesperado fez? assim, e para o padre estar tão desesperado dessa maneira. Sim, bom, muita gente ele matou, né? A gente sabe já. Aí é um mistério. Tem todo um mistério. A gente nesse sabe livro. que ele tirou a vida de algumas pessoas, né? Mas o que mais ele fez que foi tão agravante, né? Pior do que tirar a vida, a gente não sabe. Aí seria cenas do próximo capítulo, né? Não, pode falar. Não sei se... Nós começamos a falar juntos, né? Quase. Não sei se eu tive um entendimento errôneo. Vocês podem... A gente se corrige aqui, então, assim, no bate-papo. Mas na hora que ele se confessa, ele fala, eu traí. Será que foi essa confissão que foi a traição? Ele contou tudo da máfia? Pode ser, né? Que aqui, pelo menos no primeiro capítulo, né, é o que dá a entender, né? Ele procura o padre, tá arrependido, ele se confessa e depois ele fica esperando realmente ser perseguido, porque ele Mas aí é que ele tá. traiu, né? Cê- Ou na será que ele já tinha confissão- traído antes? O motivo Então, eu acho que dele ter antes, feito isso. né? Tem tantas Antes, coisas né? em volta. É acho que antes, tem tantas sabe por quê? camadas isso. Antes. Bom, ao meu ver, tem dois parâmetros aqui que fala que é antes. Porque ele estava fugindo já antes, né? Aí ele Ele procurou o estava padre, fugindo, né? depois Sim. ele procurou o padre. E o padre, na confissão, o padre tem... A obrigação do padre, ele não revela, ele não pode Isso revelar os mesmo. pecados, né, que revelam a ele, né, para ninguém. Então, é sob baixo condição de pecado mortal e tal. É uma das regras da igreja. O padre não pode revelar os pecados que foram confiados ali na confissão. Então, o padre não ia revelar, só se o padre fosse um traidor da igreja, né? Que pode ser, não sabemos, né? O que a história vai vir, o que vai vir depois, né? Mas o santo parece que já estava fugindo antes, né? Ele estava procurando a igreja porque já tinha traído, né? Aparentemente, a máfia aí, né? Esse clã que ele fazia parte, Sim. ele ficou quase 20 anos, foi mais quase a metade da vida dele, um terço da vida dele, né? Ele pertenceu a um lugar que depois ele traiu, a gente não sabe por qual motivo, e ele vai procurar uma redenção na igreja, em Deus, e pensa na filha dele, e o personagem aí vai sendo construído, né? Com esse drama, com muitas camadas, a gente já vê que tem várias camadas já no primeiro capítulo, né? Já mostra o que vem por vir no livro, né? Esse monte de ação, de emoção, porque você vai ler no primeiro capítulo, tem ação, tem espiritualidade, né? Tem pedido de redenção, já tem um pouquinho de tudo aqui, né? A parte que me chama a atenção, né? O desespero do padre. Aí tem várias camadas, porque a gente fica imaginando, tem um suspense demais nesse primeiro capítulo. Então a gente não sabe o que aconteceu com o padre, né? O que ele escutou que deixou ele assim, porque ele pode ser o que ele soube, pode ser o motivo do porquê a pessoa, ele confessou que ele traiu, por que ele traiu, o que mais envolve isso, né? Toda uma história, então são várias camadas. Sim. E isso gera um suspense muito grande. E aí gera também aquela vontade de continuar lendo o livro, né? Porque, sim, vale a pena. Porque quanto mais tem suspense, mais a gente quer ler, né? Mais a gente quer ler. E eu fiquei curiosa também para saber esse nome que o Guilherme coloca aqui, né? No capítulo 1 mesmo. Depois que ele fala que o santo ficou 17 anos de servidão, né? Que isso fez ele o sujeito temido. E ele coloca... cadê que eu perdi aqui de novo? O Leone, o nome dele. O Salvatore Orsi Solarino, né? Que é o mafioso. O poderoso padrinho de Siracusa. O que será que ele quer... O que será que é esse padrinho de Siracusa, né? Eu acho que ele é um sujeito poderoso lá que mandava na cidade, né? Ele era temido, ele tinha poder, ele tinha... 17 anos ele serviu lá, então ele já estava há muito tempo ali. E ele comandava tudo, né? Então, pegando esse nome padrinho, levando no contexto, no filme, o Poderoso Chefão, o padrinho é chamado lá, o padrinho é o chefe, sabe? É o chefe grande ali, é o grande cara ali da área. Então,
chamando de padrinho, eu creio que seja, sabe, aquele cara mais alto, tipo o rei mesmo, como diz o livro, tipo o rei. O cara mais grande ali Só que dentro. na máfia, né? Só que na máfia, tipo padrinho. Entendi. E Pode ser. também o homem que deve tê-lo introduzido nesse Sim, meio, sim. né? Sim. É dar esse entendimento mesmo, né? E aí ele fala do peão à frente do rei. É. Como se ele fosse um braço direito. Ou talvez um sucessor, né, desse padrinho, não sei, Sim. né, pela posição que ele tinha dentro Sim, desse clã, sim. né? E aí depois ele fala ainda, né? O rei que há pouco descobrira sua traição e que agora acertaria as contas com ele, né? Ou seja, o rei tá realmente ali atrás dele, né? Ele próprio vai acertar as contas. Realmente o rei vai atrás. Ele não dessa mandou vez. funcionário, ele foi. Gente, é muito. É como você falou, né? É muita emoção, porque tem o suspense, tem todo o mistério e tem alguns trechos de reflexão, né? Sobre a Sim. vida, sobre o amor, né? Que ele fala sobre o amor, né? É. Amaldiçoada é a alma que deixou o amor. Essa perecer frase muito em seu forte, jardim. muito forte. Eu acho que é a frase que mais toca, assim, Uhum. no primeiro capítulo. Fica marcada, né? Porque aí gera uma reflexão de tudo, né? Da vida dele, da filha, do que ele deixou de viver. E aí, também quando ele fala que o homem que conhecia a morte, né, como poucos, agora estava com medo da própria morte, né? Ou seja, ele sabia o que era a morte, e agora quem estava temendo era ele, né? Porque tirou a vida de tantas pessoas, e agora... É aquela coisa, né? Ele se viu na natureza frágil Sim. dele de ser humano, né? Pela primeira vez. Porque aquela lei, o que eu faço com o outro, uma hora vai voltar pra mim, né? Então, o que ele fazia ali com o outro, tirar a própria vida, né? Está prestes a acontecer com ele, né? Então, ele tá provando ali na pele o que ele plantou, né? O jogo virou, né? Porque Sim, ele era a sim. pessoa que matava, agora ele é o que vai ser morto. Sim. E ele vê diante dos olhos a finitude da vida, né? Porque às vezes a gente vive e não mede as consequências. A gente vive como se a gente não fosse morrer. E o santo, ele vivia como se ele não fosse morrer. Até que chegou uma hora que ele fala, opa, Se peraí, deu conta, chegou. né? Se deu conta. Deixa As eu distrações começar... do trabalho dele, do dia a dia Isso. dele, né? Que Do trabalho, hein? digamos Trabalho, assim, né? Distrações, matar um pouco algumas pessoas. Digamos, o cotidiano Só dele algumas. não fazia ele enxergar isso, né? Isso mesmo. Eu acho que só quando ele se viu na situação difícil que ele caiu em si. E da mesma Que forma... passar o que ele fez as pessoas passarem, né? Exatamente. Da mesma forma, no dia a dia nosso mesmo, né? De todas as pessoas, a gente tem muitas distrações. Nosso trabalho, tudo, né? Família, o nosso cotidiano, a gente esquece essa parte humana, né? Tem uma música do Guilherme, que não tô me lembrando o nome dela agora, não tô me lembrando o trecho dela agora. Mas me ajuda. Pelo menos uma frasezinha, porque aí eu fala posso disso, puxar. que a gente... O bem que a gente faz ao universo... Não me lembro se estava no Fermata, não me lembro agora. Fugiu da minha memória totalmente, assim. Mas falava disso, do bem ao outro, né? E esse livro, ele já traz a riqueza que ele tem de vocabulário, né? Ele fala, me desculpa se tinha algum erro, aí você já vê, nossa, imagina se ele fosse bom de português, né? Ele ainda tem uma palavra já nesse capítulo que eu já peguei o Aurélio, lúgubre. Uma coisa que meio Eu que fiquei lúgubre, algo que fino, causa rígido, tristeza, depois tem. Ele usa algo palavras muito difíceis, sombrio, né? né? Sim. Difíceis pra nós, pra ele, é simples. Eu tava vendo até, tinha uma palavra que eu vi, eu não sei se era mofino, se era rígio, alguma delas, que é uma palavra de um português muito antigo. meio que Já arcaico, né? Arcaico, era assim que trazia, arcaico, português arcaico, que já não é tão usada mais, e o Guilherme resgata só o isso e Guilherme coloca, né? Só o Guilherme usa. Lúgubre, coloca eu acho no que é só o livro. Guilherme que usa. Eu conheço essa palavra no livro. Eu listei algumas, mas a gente vai discorrendo sobre elas nos capítulos. Essa lúgubre, eu fiquei, gente, ele bate na porta, isso tem um sentimento lúgubre. O que é? Algo que causa tristeza, luto, é muito sombrio. Ou seja, ele é uma palavra que ele usa para conotar um sentimento, assim, muito extenso, pesado, né? Profundo. Aí vai dando mais sentido, né? Quando você vai pesquisando as palavras e lendo o livro, trazendo um contexto. Você vai esmiuçando, né? Sim, cada frase, cada E capítulo. é muito ali. rico isso, né? Porque você não tá ali com o que você já costuma, né? Ler, assim, você conhece, tem que procurar, tem que buscar saber o que aquela palavra Não é um livro significa. grande, mas é um livro muito rico, como você profundo, disse. profundo. Muito conteúdo em uma página só. Sim. Então, até para quem não tem tanto costume de ler livros longos, né? Livro grande, é bem interessante também. Eu fiquei bastante tempo na nota do autor, só naquela frase lá. Continua achando que o imperfeito não participa do passado. Eu fiquei, será? Isso deve ter
O imperfeito nos acompanha a vida toda. Tem algo por trás, não é só uma ironia do Guilherme. É bem legal essa parte. Sim. Reflexivo. Sim. E é um livro fluido, né? Porque não é um livro que você não entende. Você entende o que está acontecendo, por mais que tenham palavras, assim, não digo que são difíceis, é que não faz parte realmente do nosso cotidiano, né? E você procura e você vai entendendo a história. Ela é fluida. É um livro que ele tem a sua complexidade, porque os personagens são complexos. Exatamente. Mas é uma leitura fluida. Então, às vezes, a gente falando aqui, o pessoal olha lá e fala, ai, não vou ler, eu não vou entender. Não, tem as palavras difíceis, mas fica bem clara a história, né? E os capítulos são capítulos bem curtos, né? Isso. Eu não posso falar os outros capítulos, mas... Não pode dar spoiler. Não, que me Mas, por exemplo, não é um capítulo longo. São capítulos curtinhos, mas que fica ali aquele suspense no ar e você quer ler pra terminar, pra ver o que tá acontecendo ali, né? Depois. Você não quer voltar, né? Sim. Essa palavra lúgubre eu só procurar depois que eu terminei o livro. Eu falei, eu só fui anotando as palavras e fui lendo. Mas entendeu a história, gente. Mas eu só entendi a história. Depois eu procurei, eu achei até engraçado algumas. Depois eu falo por quê. Porque dá mais sentido depois no contexto, na história, quando você entende, assim, a palavra. Você fala algo, não ia? Uma coisa que a gente não se atentou sobre Elisa, que ele até fala aqui, ó. Se a mesma pudesse despedir-me de Elisa, perigoso demais. Pensar a sua única filha, prestes a se tornar órfã. Então, assim, uma coisa que a gente não se atentou. Provavelmente ter separado da esposa, da mulher. E Elisa é uma criança, né? A mãe órfã. faleceu, Então, né? uma criança, verdade. então, tipo, Viúvo, né? Onde tá a mãe dela, né? Sim, tipo, desespero. Não, vou morrer, minha filha ficar órfã. Como assim? Sim. Mais pra frente, eu acho que eu entendi o que aconteceu com a mãe dela, mas aí a gente fala depois. Sem spoiler, ela já né? sabe, já aconteceu. Eu acho, não sei. É um mistério essa parte. Mas né? é uma parte realmente que não tinha prestado atenção. que traz aí, talvez, que tenha acontecido com a mãe dela, não sei. Mas realmente é bem... a preocupação dele é deixar ela sozinha no mundo, né? É. Ou seja, onde está a mãe dela, né? É que o Guilherme, ele deixa muitos ganchos a cada capítulo. Então, tipo, te instiga a sempre... Tá, e agora? O que vai acontecer? Tá, e agora? É como se fosse uma novela. Isso, ele vai te instigando cada vez A mais. gente quer acompanhar tudo. E você não consegue parar de ler. Sim, igual depois que o padre fechou lá os olhos, e aí? Cadê? Exatamente. Padre, como assim? Ele já partiu? Como assim? Esse drama nem a novela mexicana consegue fazer. E deixa a gente assim preso. É realmente um drama que prende a gente. Um suspense, um drama. Parece que a gente tá assistindo um filme, né? Lendo esse livro. Ao mesmo tempo que é bom, às vezes, lançar de forma independente, né? Porque dá mais a acessibilidade, tem a parte, talvez, de não dar muita visibilidade, né? Porque depois que você lê o livro, você fala, poxa, tivesse ido na editora, às vezes podia ter uma série, não sei, você vai falar um monte de coisa, né? Porque realmente é uma história, assim, muito boa e ela tem todos os elementos que te prende, né? Desde drama, ação, tem um pouco de poesia, reflexão, tem dilema moral, você fica, assim, realmente preso na história, né? Quem sabe, né? A gente não tem visibilidade aqui e não vira uma série. Olha, eu sonhando aqui. Isso a gente não tinha falado ainda, né? Pro pessoal que o Guilherme não tinha... Ele lançou o livro sozinho, né? Não foi com nenhuma gráfica, né? Ele não teve editora, né? Ele até... Parece que ia ter uma editora, mas teve alguns percalços e ele lançou de forma complicações, independente. ele lançou o livro sozinho, né? Eu acho que ele tá numa perfeição. Por ser de forma independente, ficou excelente. E assim, ele lançou sem custo na Amazon, né? Foi. Ele colocou sem custo. Uhum. Sim, tá sem custo. Gente, na Amazon tem avaliações mesmo. maravilhosas. Tem um alcance, né? De você ler as avaliações no Amazon, você quer ler o livro, porque já todo mundo tem essa li as sensação avaliações de também. que tá preso, de ser uma história Gera curiosidade. que você não quer parar de ler, porque instiga você, mexe com você. Esse livro ele tem muito gente. isso. Tem. Além de um grande compositor, é um escritor. Assim, ó. É cantor, é compositor, é escritor. É performático, Cara, ele no completo, palco Vamos, completo. Guilherme, É uma vamos. máquina, né? Somos fãs do Uma Guilherme. máquina. Será que a gente ama muito? Nada. Só um pouquinho. Muito. E depois também o que eu achei interessante da catedral, no livro tá falando de duas catedrais, né? Da Santa Maria, né? E da Santa Luzia. Santa Luzia. Se eu não me engano, é a catedral da Natividade, né? De Nossa Senhora. Que ela era antes um templo dedicado a uma deusa grega, chamada Atena. E só depois que ela virou aí um templo católico, né? Dedicado a Nossa Senhora. Só um detalhezinho, assim, que eu pesquisei, achei interessante. Talvez até a escolha da cidade tenha sido não aleatória, até bem pensada, Não né? foi. Não foi. Vindo de Guilherme, Guilherme. Ele não é escolheu. proposital. Não, né? não. Será?
Não, Porque- mas Siracusa era uma cidade bem, assim, bem conhecida, né? Na época era... Saiu, acho que tem um filósofo que é daí também, esqueci o nome dele. Arquimedes. Isso, ele, matemático, né? Matemático, Isso. filósofo. É parecido com Da Vinci, vai, o mesmo escopo, assim, era um gênio, assim, na época. Sim, se eu não me engano, a Multifacetado, cidade né, foi, aquela pessoa- foi construída pelos gregos, né? Uma cidade importante, assim, na época. E Siracusa, eu também tive uma curiosidade de pesquisar. Eu pesquisei, ver uma coisa diferente do que você trouxe, acho que até complementa. Ela é considerada a primeira cidade que teve um povo cristão. Assim, como, não digo que ela seria o berço, mas talvez começou ali a primeira igreja. Então, a gente conhecendo, igual falou, Guilherme, não foi uma cidade escolhida assim, aleatória. Não A minha história vai ser em Siracusa, assim, né? Acho que a escolha da cidade, a capa do livro, a gente tá até comentando também da capa do livro, né? Tudo, assim, muito bem A escolhido. estátua do livro. Ele tem intenção nas coisas que ele coloca, que ele escreve. Tudo tem uma intenção. Se você para refletir, talvez a gente não consiga... Talvez, como posso dizer, interpretar todas de forma correta, 100% correta, todas as intenções dele, né? Mas tudo tem uma intenção. Acho que desde a escolha dos personagens, o nome, colocar o nome de santo no assassino, né? Eu fiquei... Até a época que ele escreveu, né? Que ele fala que foi o momento mais complicado ali da vida dele, né? O livro mesmo traz vários valores religiosos, né? Então, até mesmo a gente pode pensar nisso, né? Pela a fé do Guilherme, né? Nesse momento difícil, ele escreveu um livro repleto de valores, né? Cristãos, né? Mostrando também a força da fé, né? Ele coloca em detalhes, né, sobre a igreja, e se Tem você vários detalhes sobre a for igreja. pegar uma catedral daquela época... Fala sobre as relíquias, relicário. Exatamente da forma que, assim, que ele descreve. Não digo exatamente que eu nunca fui nenhuma, mas a gente coloca lá no Google, né, a gente tem o Google da vida, pega uma imagem, pede para ir trazer alguma coisa, e é muito parecido. Ele traz essa riqueza de detalhes que a gente imagina um pouco, assim, do lugar. Sim. Ele vai descrevendo. Ele não só fala o local, ele descreve o detalhe, ele descreve o personagem. E isso é típico de um escritor nato, Sim. né? De uma pessoa que parece que está Riqueza super de habituada detalhes. a escrever. A gente tá falando, ele é multifacetado também, né? O Guilherme, né? Ele, assim, de ter vários dons de escrever, né? Tanto que quando, na época, ele lançou esse livro, eu li e reli, né, de novo, eu fiquei muito chocada. Eu falei, gente, o Guilherme é escritor também? Mais uma coisa que ele faz? Assim, ele é meio Tolkien, não, assim, não totalmente, mas ele é meio Tolkien, né? Ótimo. De dar muitos, não tantos detalhes como Detalhes. Tolkien, mas ele é bem detalhista, né? Sim. Na catedral. Sim. Tem um outro detalhe também nos capítulos. acho que Ele tá no poderia segundo ter capítulo que escrito não O Senhor dos posso falar. Anéis, né? Você diz, né? Ele é muito detalhista. É que nem Tolkien mesmo. Eu ia falar isso, que Ele é tá meio cheio Tolkien de mesmo, detalhes. detalhista. Uhum. E a gente é muito nerd. Não, mas é como você falou, mesmo sendo uma história com detalhes, é fácil Uhum. de entender a história em si, né? O contexto. Isso Você que é o lê dom. ali, isso é muito legal. Você entender, ou Você seja... lê, você já entendeu o que está acontecendo ali. Talvez não seja uma leitura para um jovem tão jovem, né? Devido a algumas coisas que depois acontecem. Ele Mas fala. Mesmo uma pessoa adulta que não lê tanto, se ela pegar para ler, ela desenrola e vai entender Sim, bem. porque a E é uma história é leitura envolvente, pequena, né? Uhum. É uma história Ficção. envolvente. Ficção realmente é fácil para ler, né? E ele até coloca os detalhes, né, detalhes físicos do Santo Salafia, né? Uhum. Que fala aqui, ó, ao redor das têmporas grisalhas, expressões as dele, rugas. Da aparência. Sim. Aí coloca depois a idade dele. Um homem bem italiano, né? Sim, Assim, ele é um personagem bem condizente ao local, à época, né? é. Esse primeiro capítulo não fala com tantos detalhes da menina, né? Não, mas os Filha. próximos, talvez. Mas eu acredito que nos próximos, sim. Isso já gerou outra curiosidade pra mim. A história da menina, a Que ele história, tem qual a uma história filha, dela, né? a mãe. Por que ela estava ali, por que ela estava correndo risco junto com ele, por que ela estava próxima dele. É, A vida dela, a história dela, tem toda uma história por trás, né? sim. Você tá proibida de falar, você não pode falar. Não, olha, nem abre minha boca. Não pode dar spoiler. Porque ela sabe o que vai ter ainda. O que vai envolver Elisa ainda. A sorte é que eu não lembro. Eu li quando ele lançou o Não livro, lembro. então eu lembro pouquíssimas coisas. Então vai ser uma experiência pra mim também, que eu vou redescobrir a história. Você tá que nem o Guilherme. O Guilherme fala no começo que ele atribuía todos o que ele sabe de português à memória dele, né? A memória fotográfica. Ele coloca a memória fotográfica, mas nem tanto, ele coloca entre parênteses, né?
Aí que já entra a imperfeição, né? É, O imperfeito também, que também. procura imperfeição. Sim, também. Mas a memória dele é maravilhosa. A riqueza de detalhes, a escrita, é um livro assim. E parece que é uma história resumida, apesar de ter tantos detalhes, né? Sim. Porque você lê uma página, você já entendeu o contexto da história. Então, sim, ele tem um dom, né, para escrita também, não só para composição, não só para música, mas para escrita também. E não sei se é para finalizar, antes da gente terminar, tem um texto bíblico que ele coloca antes dele começar, né? Ele coloca: o caminho dos ímpios é como as trevas, nem sequer sabem que tropeçam, Provérbios 4:19. Ele tem essa citação que eu acho que é pra gente já associar o personagem ao santo, né? Sim. Que é um homem que tá errando, mas talvez ele não saiba que ele tá errando. Ele só caiu em si quando ele viu que estava no... E isso Eles acontece com a gente o também, ímpio não né? sabe onde ele tá Desespero. andando, ele não sabe no que tá tropeçando, né? Porque ele não se dá conta do erro dele, né? Antes de ter acontecido isso com ele, né? Antes de ele ter sido ameaçado aí a morte. Provérbios 4:19. Sim. Eu acho que é isso. Vai ficar agora para os próximos capítulos. pro Agora nosso fica o mistério, gente, podcast, os pros próximos capítulos. A gente não vai dar spoiler, né? Não, Não De podemos. forma alguma. dá vontade, né? Porque vocês já leram todo? Eu li, tem umas coisas que eu fico, ai, peraí, isso aqui eu sei. Não, não sei, fica quieta. Ainda não pode dar spoiler, mas Não em farei. breve estaremos aí de novo falando um pouco mais dos próximos capítulos. Aguardem. Peraí, vocês estão muito quietos, calma, não acabou ainda não. Deixa eu roubar aqui do lado de vocês. Desculpa, ele Fique à fez vontade. assim E com a aí, mão gente, ali. cadê onde eu olho? Eu jurava que ele tinha falado 5 minutos. Ele Daí, fez assim com a mão. E aí, gente, como é que vocês estão? Galera, dá um like, ajuda a galera na divulgação. A gente vai trazer aí sobre os livros de Guilherme de Sá. Olha que povo bonito que tá aqui, galera. Dá uma prioridade pro pessoal. É um tema muito interessante, a galera não conhece, muitas pessoas não leram, né, e tem curiosidade sobre os livros do Gui, então essa galera aqui intelectual, que eu não consigo fazer, eu não sou culto igual eles, entendeu? Não sou nerd, então tem essa galera aqui para trocar uma ideia, falar sobre os livros do Gui, então ajuda a gente na divulgação, passa pra galera aí, pra galera acompanhar, saber um pouco mais, vai ser um capítulo aí por episódio, então é muito importante a sua participação, chama seus amigos aí para conhecer um pouco mais sobre os livros do Guilherme de Sá. Já tomei o tempo, fiquem à vontade, se despeçam aí e tamo junto. Gente, é isso. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. A gente espera poder entregar para vocês um pouco mais da próxima vez. E acompanhe, se você quem puder, ler o livro também, que vale super a pena e vocês vão gostar dos próximos capítulos. Não percam. E tá gratuito na Amazon, galera. Então, só Sim. entra lá com a sua continha lá e pega o livro. É isso aí, valeu, gente. Até a próxima, acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Valeu, gente. Obrigado pela atenção. Agradecer também aos meus companheiros. A gente topou gravar esse episódio juntos e foi muito bacana estar com vocês aqui hoje. Foi gostoso Até a esse próxima. bate-papo.